Oi pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje nós vamos de Solitário no Centro da Terra, um romance autobiográfico de Zoe Thorogood, né? E a tradução é da Andressa Lely e as letras são da Lilian Mitsunaga, lançamento da Conrad Editora, e aqui já dá para ver o meu autógrafo, meu e da Rô. Esse é um livro conjunto aqui do casal. A gente pegou lá no FIC, em Belo Horizonte, porque a Zoe estava aqui para o lançamento deste livro, que foi em maio desse ano, lá em Belo Horizonte. Daí a gente aproveitou e pegou um autógrafo dela. Antes de falar desse livro, é legal eu falar do A Cegueira Iminente de Billy Scott. Já tinha falado desse quadrinho aqui em outro vídeo, né? E basicamente, esse aqui foi publicado aqui no Brasil ano passado, 2023, lá mais ou menos por março, também da Conrad Editora. Foi o primeiro quadrinho da nossa amiga Zoe. E ela fez um trabalho de fôlego aqui, né? Várias páginas e tal, um trabalho, o desenho dela bem detalhado, as páginas são bem trabalhadas. Se você for olhar no Instagram dela, você vai ver que ela faz tudo no papel, né? Aquele formato A3, com caneta, pico de pena, pincel. Então, ela tem todo um trabalho manual mesmo, que depois vai passar por digital e ser complementado. Acho que é interessante ele falar isso, porque a gente vai falar aqui do trabalho dela agora. E esse A Cegueira Iminente de Billy Scott contava a história de uma moça, uma jovem, que descobre que vai ficar cega. Ela sempre trabalhou com arte, com desenho, e ela descobre que ela está perdendo a visão, é uma condição incurável, e ela em poucos meses estará completamente cega. Então ela decide fazer o que ela puder para terminar o material para uma exposição, que seria a última exposição dela e tal. E eu li esse material, tem as minhas considerações no vídeo específico, eu vou deixar o link no final desse vídeo aqui. Mas assim, me lembro que quando eu terminei de ler, eu achei que foi uma história muito bem intencionada, só que um tanto quanto ingênua, assim, saca? Pelas situações que ela vai colocando, você vai vendo que tem uma inocência, né? Isso foi um negócio, assim, que me deixou incomodado naquela primeira leitura. Depois eu fui ver que a Zoe, ela tinha o quê? Uns 18 anos quando ela escreveu aqui. Ela era super jovem, então só pela questão da idade você terminar um trabalho dessa dimensão aqui eu já acho impressionante, né? E daí tinha outra questão que ela escreveu dizendo que ela sofre de depressão e que esse livro aqui foi o jeito dela lidar com a sua depressão, né? Com a sua condição. E, cara, daí isso muda completamente a avaliação do trabalho, né? Porque, para mim, muda. Né? As impressões, eu acho assim, que quando eu descubro, não sei se é por causa disso de lecionar, de dar aula, mas quando eu levo em consideração as condições na qual a obra foi produzida, a interpretação que eu faço, ela muda significativamente, sabe? Então algumas coisas que eu olhava e via como ingenuidade, de repente ela já não tem tanta relevância no quadro geral, né? Daí o que aconteceu? Primeira vez que eu li Solitário no Centro da Terra foi logo depois que a gente voltou do FIC, né? Sentei, dei uma primeira lida e a impressão que eu tive é que tinha algum ruído na história. Talvez fosse com relação ao ritmo que a gente vai falar aqui e tal, mas tinha alguma coisa que me incomodava. A primeira leitura que eu fiz foi lá em junho, né? Alguns meses atrás. Aí depois calhou de que esse livro ele foi escolhido para ser lido no clube de leitura da Itiban, que teve em setembro agora, que passou, né? Até setembro, a questão, né, da saúde mental, etc. O pessoal meio que sugeriu ali no grupo, por isso. E daí eu fui ler, e não li pela segunda vez, porque eu não consegui terminar de ler ele a tempo. Eu li metade dele, eu fui reler, né? E já nessa segunda releitura, começou a bater umas coisinhas diferentes, assim. E, passado o clube, eu fiquei com vontade de gravar um It Club, um Kitnet HQ, sobre o livro. Só que, daí eu fui reler o livro, só que aconteceram outras duas coisas. Eu tô lendo, não sei se tá por aqui, tá aqui. Eu tô lendo O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro.
romance com jeito de ensaio sobre criatividade, no qual ela analisa, ela estuda, ela cita a vida de vários autores, escritores, pintores, artistas em geral, que tinham, vamos chamar assim, de doenças, aspas, mentais, né? Que tinham uma determinada condição mental. Então, a proposta do livro dela, ela vai estudar neurociência, vai estudar psicologia. Claro, isso tudo de uma perspectiva de pesquisa de escritora, né? Não é um trabalho acadêmico extenso. Mas, assim, ela faz umas leituras e ela constrói um texto muito legal sobre essa questão da lucidez, da loucura, da insanidade, da doença mental, né, da saúde mental, vamos dizer assim, né, e a vida dos artistas, de quem produz arte, né. Então tem esse livro, e daí por acaso eu também fiz um curso chamado A Arte Cura, que foi promovido pelo MAM, Museu de Arte Moderna, né, com a Kátia Canton, que é uma psicanalista e pesquisadora, né? E ela falou sobre arte, sobre história da arte. Foi umas 8 horas de curso ali, bem interessantes, né? Aliás, eu fiz ele com a minha amiga Letícia. Beijo, Letícia, obrigado pelo toque, foi a Letícia que me levou para esse curso. E veio cheio de ideias também, e também falando sobre isso, né? Sobre autores, artistas que usavam da sua arte para falar das suas situações mentais, das suas situações psíquicas, dos seus sofrimentos, né, das suas inquietações, né, dos seus padeceres psíquicos, assim, como a depressão, como a angústia, como a ansiedade. E tem uma série de quadrinhos que entram aí nesse rol, né? Tem uma série de quadrinhos e livros que falam sobre essa questão de lidar com uma condição psíquica que te deixa mais sensível a certos padecimentos do que outros. E eu estou sendo bem leve, né, e genérico nessa descrição. E acontece que É Solitário no Centro da Terra é exatamente um caso desses. A Zoe Thorogood, ela fez o primeiro lá, A Cegueira de Billy Scott, em 2020, lá na Inglaterra, né? Ela é britânica. E esse aqui já saiu um ano depois, acho que em 2021, 2022, assim, 2 anos depois. 2022, lá na Inglaterra, aqui 2023. E ela já começa falando, né? Este livro inclui reflexões pessoais e representação de suicídio e automutilação. Apesar de esperar que esse livro sirva de conforto para alguns, seu conteúdo pode despertar gatilhos. É importante estar em um bom momento durante a leitura e lembre-se que sempre haverá um novo amanhã. Obrigada, Zoe. Então, o que a Zoe vai se apresentar aqui já na primeira página, tem ela dançando, página em preto e branco, o texto dela explicando, é que essa é uma história em primeira pessoa e que ela está pensando em se matar. Ela acabou de concluir lá o Billy Scott, ela está pensando em novos rumos para a vida e ela decidiu que o projeto vai ser transcrever em quadrinhos 6 meses da vida dela, enquanto a vida dela vai acontecendo. Então quase que é tipo um documentário, né? E esse é o projeto metalinguístico por excelência, assim. Eu vou contar o que é fazer esse quadrinho que você está lendo. Então ela vai contando das coisas dela, das reflexões dela, do momento que ela está escrevendo, né? E é muito legal, porque você tem aqui um preto e branco, né? Você tem toda uma linguagem box, né? E quando ela começa a escrever, você percebe que já num quadrinho que ela varia o estilo de ilustração bastante. Ela não fica presa numa linha de quadrinho, né? Numa linha gráfica. Então ela vai ter variações. E daí quando ela tem a ideia do título que vai ter esse trabalho, ela se empolga, e daí enche de cor, e daí aparece uma das versões dela, né? Porque ela vai ter várias versões. Ela vai ter essa máscara branca aqui, que é um personagem branco, né? Que é o lado cínico, humorista dela, que aparece com frequência. Ela vai ter outras maneiras, ela se desenha e desenha essa figurinha conversando com ela, então são as conversas dela com ela mesma, né? É uma das máscaras dela. A outra máscara é esse desenho dela, que parece uma versão mais infantil, mais jovem, mais adolescente, só que sempre com esse discurso que vai deixando muito claro que ela tá sofrendo. Enfim, que setup perfeito. Não teria como me odiar mais, nem se eu tentasse. Meu estado atual, patética, tripa seca, carente de qualidades humanas perceptíveis. E eu tentei, estou no fundo do poço. Então ela vai deixando claro que apesar do humor, apesar da representação gráfica, o que ela está lidando aqui é com uma angústia, um desconforto psicológico, psíquico, uma
subjetividade prejudicada ali, intensa, assim, sabe? É um sofrimento, é uma autodepreciação, e esse é o tema. Então essa aqui é outra das máscaras que aparece dela, que é a representação dela da própria depressão, e ela é medicada. Então ela vai começar a contar pra gente aqui na história vários momentos dela. Isso foi uma coisa que me pegou numa primeira leitura e que eu percebi que alguns colegas do It Club, algumas das pessoas que leram com a gente também perceberam. Essa variação que tem de tempo, ela pular nos anos, às vezes ela coloca data, às vezes ela não coloca. E a variação de estilo, então, por exemplo, às vezes ela desenha as pessoas como pessoas normais, às vezes ela desenha como representação de animais, né? Tipo a psicóloga que está recebendo ela. Então, essas variações, esses saltos temporais, né? A gente estava aqui em 2013, vira a página, estamos de volta para 2021, né? Ela até coloca aqui a data, mas à medida que o tempo vai passando, as páginas vão passando, essa fronteira de anos e época, ela fica meio borrada. E faz sentido, né? Não sei se foi a intenção dela, mas faz sentido. Porque o que a gente está vendo? A gente está vendo um registro mental, né? Do que ela está vivendo e sentindo durante esses 6 meses em que ela vai produzir esse álbum. Então, às vezes ela vai sentar e vai contar momentos da história dela de 10, 15 anos atrás, momentos da infância, vai localizar a gente com relação a como ela sempre teve sofrimento, como ela é diagnosticada, como ela toma antidepressivo, como é que ela conheceu a melhor amiga na escola, como é que ela começou a lidar com quadrinhos. Mas sempre tem, né, essa construção subjetiva, então ela tem os exageros, aparecem os monstros, tem uma mistura de linguagem, né? Aparece jogando videogame, aparece o trabalho em quadrinhos que ela estava fazendo lá, né? Que era uma outra opção de história em quadrinho, que até foi publicada aqui no Brasil, né? O Rain, né? Aí aqui aparece ela falando com a própria personagem, etc. Aí aparecem fragmentos do caderno de desenho dela. E é bem interessante você começar a ler isso daqui, e se você tiver paciência e interesse, abrir o Instagram da Zoe, porque do período que ela fala, junho de 2021, que ela está escrevendo isso aqui, que ela está produzindo, tá lá registrado também as fotos, né, o desenvolvimento do trabalho no próprio Instagram. Então, assim, é um trabalho de captar a realidade. Aí que entra aquilo que eu falei para vocês, né, ela vai explicar que ela desenha no papelzão mesmo, né, ela faz os desenhos no papel, ela faz as folhas e tal, assim. E ela até fala que quando ela abre as folhas dá uma sensação boa para ela, né? Dá uma sensação de trabalho cumprido, dá um ânimo. Pô, olha como meu trabalho rendeu, a pilha de quadrinho crescendo. Quem já fez quadrinho conhece esse tipo de sensação. E quem faz e fez quadrinho, né, sabe que sentar para fazer uma página é um negócio assim que você se desconecta do tempo. Então, por exemplo, a leitura, a narrativa que a Zoe vai falando, você lendo o quadrinho é meio confuso, assim, é meio truncado com memórias e outros momentos e tal. Lendo uma segunda vez você vai entendendo melhor, uma terceira você vai entender melhor ainda, mas ela está tentando registrar a paisagem psíquica dela. Isso, quando você está escrevendo, por exemplo, um texto escrita automática, escrita fluida, assim, né, sem parar para pensar, só jogando o que está na cabeça no papel, funciona bem. Mas com quadrinho, por mais que você tente fazer essa espontaneidade, e a proposta dela, né, tem uma hora que você tem que sentar e passar limpo tudo que você está fazendo, desenhar, colocar detalhe. E às vezes um momento, um pensamento, um sentimento que durou ali breves segundos ali na tua vida, você tem que se dedicar 1 ou 2 dias para conseguir registrar aquilo no papel. Então, você meio que entra num tempo mais devagar, para que o leitor depois possa ver aquilo fluindo numa virada de página, assim. E eu achei isso muito legal. E eu acho muito legal também, voltando lá para arte, cura e os perigos de estar lúcida, né? As nossas questões de saúde mental e arte. Essa questão de você usar a arte para se curar, se usar a produção de arte para sanar os seus problemas, né? Então, assim, isso pode funcionar para você. O Lourenço Mutarella, por exemplo, o primeiro álbum dele, Transubstanciação, foi um bocado disso. Foi construído num período que ele estava mais afundado na depressão e meio que serviu de terapia para ele sair dessa depressão. Páginas hiper detalhadas, aquele trabalho do Lourenço, né? Que quem conhece vai ver lá o Transubstanciação. Agora, tem outros quadrinhos que lidam com isso, né? Rosalind Lightning, do Sam Hart, se eu não me engano, esse é o nome do autor.
ele conta o período de luto que ele passou após o falecimento da filha, né, que morreu muito cedo, morreu com uns 2 anos de idade, morreu de repente por uma condição médica inesperada. Então, tipo assim, é um trabalho que é sobre o luto de um pai em cima da morte da filha. Aí entram essas questões, né? Que tipo de arte é essa? Eu acho que é arte ainda, mas a gente pode avaliar na mesma categoria que a gente avaliaria qualquer outro tipo de arte. O que eu quero dizer é, existem peculiaridades aí para a gente considerar na nossa análise desse tipo de trabalho, quando é a pessoa se colocando, a pessoa se mostrando, e são vários trabalhos e quadrinhos que tem isso, né? Então, assim, eu acho que isso daí já dá uma outra qualidade pro trabalho. Ele ganha aquele quê de, essa é uma história verdadeira, essa é a minha história, veja o que aconteceu, veja como eu lidei, né? E aqui, por exemplo, Solitário no Centro da Terra, eu marquei aqui umas 2 paginazinhas. Eu estou falando aqui, por exemplo, essa sequência aqui, né? É muito legal para a gente ver ela batendo foto, ela está montando stand lá num evento de quadrinhos que ela vai participar. Aí tem a data aqui que ela está falando isso, e você encontra essa foto aqui no Instagram dela, a foto que ela bateu dela mesma lá na montagem, né? Não é o mesmo ângulo, né? Mas você vê que tem o registro, tem essa conversa com o real. Então tem essa coisa do se propor a tentar registrar, né? Mas ainda se registrando, a gente vai ver que é uma ficção, né? Tem toda a representação, representar a amiga como um pássaro, representar ela. Ora ela se desenha, digamos assim, um autorretrato, ora ela se desenha com essa máscara de humor, de cinismo e de distanciamento que ela costuma usar com a vida. Ora essa máscara ganha vida e vai falar com ela sobre as questões, os problemas dela, tem um auto-menosprezo, tem um... Então é bem interessante, né? E a outra coisa que eu achei interessante é que nesse período que ela está registrando essa feira de quadrinhos da qual ela participou lá na Inglaterra, né? A gente vai encontrar aqui também pessoas aparecendo e falando com ela, dizendo identificação, identificação, identificação. Porque o pessoal todo, isso aconteceu muito no Knit Club, lê e se enxerga na história, se enxerga no que ela está falando. Aí eu mesmo tenho lá minhas condições, as minhas questões, e eu acho que uma das coisas que mais me incomodou na primeira leitura do álbum foi que eu me identifiquei com ela. E o que incomoda nisso? É porque ela fica presa o tempo todo num fluxo de pensamento, de autocobrança e de autodepreciação que não se esgota nunca. Ela maquia com humor, maquia com linguagem gráfica, com boas soluções, com boas ideias, com ritmo, com narração, mas a gente vê ali que está sempre remoendo a mesma ideia de sofrimento. E foi uma coisa que eu passei e ainda passo, né? A gente fica às vezes preso numa ideia de sofrimento. E, de fato, ler o trabalho dela é muito legal, porque ela vai tentando fazer essa história e talvez ela tente se curar com essa história. Ela fala no gibi que, assim como um personagem, né, ela cita lá Billy Scott, né, que ela tinha feito, né? Ah, a personagem começa de um jeito e termina uma pessoa melhor, né? Então, assim, ela também quer fazer essa história, quer se considerar uma personagem, quer terminar melhor, porque é assim que as histórias funcionam. Só que é assim que a estrutura de certas histórias funciona, não é assim que a vida funciona. E é muito legal que ela vai fazendo esse experimento, ela vai desenhando, ela vai produzindo a história pensando nessas questões, e ela vai se vendo nessa armadilha. Porque a vida não é um arco de histórias, a vida não é a jornada do herói. Na vida você pode se iludir que você está seguindo a jornada do herói, mas ela é uma estrutura falsa, né? Como muitas estruturas que a gente inventa, e a gente tem que ficar tentando criar sentido para a nossa vida da maneira que dá. Só que a gente vai ver que certas estruturas de sentido não casam, não conseguem contentar a vida. E é muito legal que ela vai percebendo isso aqui, né, durante a execução. E eu não sei, cara, porque tudo é um trabalho artístico, foi o que ela colocou. Mas eu fico pensando se ela estivesse fazendo terapia, como que ela desenvolveria esse personagem, né? Essa história aqui, esse desenvolvimento, esse trabalhar, me fez pensar numa outra história, que é minha experiência lésbica com a solidão, que a gente já falou aqui no Kitnet também. E daí é uma autora japonesa contando de como foi ela se descobrir lésbica, né? Num período que tinha uma alta repressão, uma alta criminalização, como ela era toda reprimida, sufocada, né? Censurada,
e como ela conseguiu encontrar o próprio desejo e se ajeitar com esse desejo, né? Então é um trabalho bem interessante, assim, são trabalhos bem interessantes. E eu cito todos esses trabalhos aqui porque o da Zoe acaba entrando nessa linha. Eu acho muito bacana. E daí como que ela conclui essa história, né? Ela vai ter, acho que a apoteose é um momento em que ela viaja para os Estados Unidos para se encontrar com um amigo virtual que ela tinha, um outro artista norte-americano mais velho que ela. Ela vai contar aqui como foi isso, ela vai contar a construção de expectativas, a destruição de expectativas. E ela tem 22 anos aqui nesse álbum, né? Eu vejo nela uma artista que está super disposta a investigar, a crescer, e ela acho que vai seguir por um bom caminho, assim, sabe? É isso que eu fico vendo. E a obra é legal. Eu acho que a obra é legal quando a gente pega ela como um relato de alguém que está tentando se curar, e por mais que ela coloque essas coisas, né? Tem uma questão narcísica, dos outros verem o trabalho, dela talvez ajudar os outros também. Tem isso. E de fato isso acontece, né? Nas leituras, nas discussões que a gente teve, deu para perceber isso. Então é um trabalho que eu acho que é bem interessante, principalmente para quem também está angustiado. Porque só de você ver outras pessoas angustiadas e ver como elas lidam com o problema delas, talvez também ajude você, né? A não se sentir tão sozinho assim, né? A tal da solidão no centro da Terra, né? E é muito interessante que a Rosa Monteiro, no livro dela lá, O Perigo de Estar Lúcida, ela também fala isso, né? Como o sofrimento psíquico ele é extremamente solitário, né? Como ser doidinho é uma experiência muito solitária, assim, né? E tem caminhos pra gente lidar com isso, né, cara? Aqui tem arte, tem maneiras da gente lidar com isso. E eu acho legal a gente, primeiro, né, na boa, procura uma terapia comportamental, psicanálise, sei lá, cara. Procura uma terapia, estuda, vê outras coisas, vê outros caminhos, lê livros. Porque, na verdade, é assim que começa, né? Você sente uma angústia, você quer ficar bom, quer que essa angústia passe, e você começa a procurar soluções para essa angústia, né? Eu me lembro do livro O Demônio do Meio-Dia, do Brandon Solomon, que sofria de depressão, e é um exemplo bem legal disso, porque é um cara que, na angústia que ele tem, na história que ele tem, ele vai procurar vários caminhos para tentar se curar. E ele é poeta e tal, então ele vai desde experiências místicas com voodoo, até terapias alternativas com agulhas. Ele passa por tudo porque a depressão dele é insuportável. E ele faz o coquetel de remédios, acompanha com um psiquiatra, tem desequilíbrios, né? Tem essa questão química, mas eu acho interessante que sim, tem uma questão química, tem os desequilíbrios, mas também existe muita história, né? Muito conjunto psíquico, muito trauma, muitas coisas que eram fundamentais a nós e que a gente teve que abrir mão e que tem que lidar com isso, e coisas que a gente não sabe nem nomear às vezes. Daí eu acho que ter uma terapia, ter uma reflexão sobre a vida, sobre quem você é, e escrever trabalhos desse tipo ajuda, e ler trabalhos desse tipo acho que ajuda também, é bem legal. Então, minha gente, é Solitário no Centro da Terra, Zoe Thorogood. Vale, leia. Não gostei da primeira leitura, experimenta ler de novo, porque eu acho legal como vai melhorando, assim, a gente vai começando a entender melhor a lógica, assim, as certas repetições, e principalmente isso, né? É a história de uma pessoa que está presa na própria neurose, está presa na própria fantasia, no próprio mecanismo de repetição, de ressentimento e de gozo mortífero, e seja lá qual for o vocábulo que você vá usar, né, na sua forma de significar, né, esse sofrimento, de localizar, de tentar totalizar isso. É bem, bem, bem interessante. Recomendo demais. Jovens, obrigado pela sua atenção. Eu e o Escama estamos aqui toda semana falando de quadrinhos. Então, se você quiser, subscreva o nosso canal, marca aquele sininho esperto ali para receber as nossas notificações. E vamos nos falando nos próximos episódios do incrível Kitnet HQ em sua jornada de deck.